Olá, pessoal! Estamos aqui mais uma noite, com mais uma resenha semanal do Praticadamente. Eu sou o André e é um prazer ter vocês aqui nesse momento, nos assistindo, e a você também que está aí nos acompanhando pelo YouTube, você que não conseguiu aqui estar junto com a gente na live, na resenha, mas vai acompanhar pelas nossas mídias do YouTube ou do podcast. E hoje nós estamos aqui com um convidado mega especial, que é um professor que nós chamamos e gostamos de falar, né? Professor, ele é um professor reconhecido como um dos professores mais didáticos em hipnose clínica. É o professor André Ariovaldo. Ele é Master Practitioner de Programação Neurolinguística, licenciado nada menos do que pelo criador da PNL, Dr. Richard Bandler. Isso. E ele já possui também diversas especializações, tanto nacionais como internacionais, de hipnose clínica, clássica, sistêmica, conversacional e por aí vai. E também, além dessas especializações, ele tem também o curso, né, de psicanálise, tem a formação de psicanálise, fez também formações em renascimento, em constelações familiares, sistêmicas e muitos outros cursos. E eu, então, vou chamar aqui o André, que vai vir com um tema que ele vai discutir aqui conosco, que é o que é necessário para um terapeuta ter sucesso. Tá? Mas antes de passar para o André, eu quero falar para os nossos convidados que lembrar eles que nós estamos lá no WhatsApp, tá? Nas mídias, no Instagram, no YouTube, no Facebook e no Spotify, né? Então, se vocês quiserem seguirem a gente, é só ir lá praticadamente e vocês podem ter a gente lá e seguir a gente. Então, professor, é com você. Gente, muito obrigado pela oportunidade, que tenhamos muito sucesso nesta noite. Desejo que o que nós viemos buscar possamos levar em dobro, de verdade, em formas multiplicadas para a nossa vida. Esse campo de hipnose, de PNL, é um caminho sem volta, porque independente se a pessoa ela vai trabalhar com hipnose ou então ela vai usar a PNL de uma forma terapêutica, é fato que uma vez que a gente começa a estudar, a aprender e a aprofundar nesse tipo de conteúdo, o nosso pensamento se transforma. E quando a gente muda o nosso padrão de pensar, nós mudamos o modo de criar a nossa própria realidade. Nós somos os grandes construtores da nossa vida, independente se nós a consideramos positiva, negativa, certa, errada, justa, injusta, e assim por diante. A grande verdade é que eu, você, estamos criando isso o tempo todo. E quando nós estamos pensando em contextos terapêuticos, nós estamos também lidando com a criação de uma experiência, que pode ser uma experiência negativa, cuja experiência negativa é a queixa da pessoa. Então, a pessoa ela vem para a terapia e diz, olha, estou com um problema e eu preciso de ajuda, porque isso está atrapalhando a minha vida. Esse problema, seja ele qual for, está sendo construído pela pessoa. Então, nós podemos dizer, sem medo de errar, que ninguém tem um problema, as pessoas fazem o problema, porque eu preciso criar o meu problema, eu preciso produzi-lo. Uma ansiedade, uma depressão, um pânico, um problema psicossomático, qualquer que seja a nossa queixa, qualquer que seja o tema que estejamos trabalhando no contexto terapêutico, em nosso setting, é fato que nós estamos construindo isso, é comportamental. É sempre comportamental. É algum comportamento que você tem que, direta ou indiretamente, produz
daquilo que você se queixa. Então, isso acontece o tempo todo com todos nós. E uma coisa que eu vou compartilhar com vocês é praticamente uma dica de ouro, é uma dica de diamante, para você, principalmente, que trabalha já com terapia. Sabe por quê? E é um negócio muito legal, cara. Quando eu aprendi isso, falei assim, caraca, que negócio top, porque isso mudou, virou uma chave. Para mim, não sei se vai virar para você, mas para mim virou uma chave e mudou o modo como eu trabalho no contexto terapêutico. Porque geralmente nós estamos mais conectados a trabalhar com o tema da pessoa no aspecto subjetivo. Então a pessoa vem e diz, André, eu estou com ansiedade. Vou escrever ela aqui. Cara, eu estou sofrendo com ansiedade. Beleza. E muitas vezes nós pegamos um tema que é subjetivo e tentamos trabalhá-lo no contexto subjetivo. Funciona, mas a sacada que eu vou te dar pode ajudar você a trabalhar com temas como ansiedade, depressão, qualquer tema que está no campo da psique, da subjetividade, de maneiras mais efetivas, funcionais, assertivas, concretas, e aumentar a sua chance de resultado, acelerar, tornar mais dinâmico o seu processo terapêutico. E qual que é a sacada? Compreender primeiro que ninguém tem a queixa. Então, a pessoa não tem ansiedade. O ter, a gente tira. E ao invés de olhar para o que o cliente tem, você vai olhar para o que o cliente faz. Então, é o fazer. O que ele faz, que quando faz, produz ansiedade. Por exemplo, e assim com qualquer outro tema. Eu estou triste. O que a pessoa faz, que quando faz, produz tristeza, produz depressão, produz conflitos, produz insegurança e assim sucessivamente. Então, sempre haverão comportamentos produtores das nossas experiências subjetivas. Daí, nós vamos verificar quais são comportamentos que a pessoa executa. Então, você vai assinalar padrões comportamentais. A pessoa, por exemplo, ela no fazer, talvez ela fique olhando para o relógio o tempo todo. Por exemplo. Então, um dos comportamentos dela, uma das coisas que ela faz é ficar olhando para o relógio o tempo todo. Talvez uma outra coisa que ela faça é dizer, não tenho tempo, não tenho tempo, não tenho tempo, não tenho tempo. É um outro comportamento. Talvez uma outra coisa que ela faça sejam diálogos internos negativos. Então, ela se diz coisas, não vai dar certo, tá difícil, tá complicado, não vou conseguir, eu estou no limite, não aguento mais, a minha vida não presta. Então, eu faço diálogos internos, eu me comunico comigo mesmo e esses diálogos internos, eles vão produzindo como consequência, por exemplo, ansiedade. Então, por exemplo, olhar no relógio, diálogos internos negativos, o que mais que eu falei aí? Repetição de frases e assim por diante. Então, você vai verificar quais são os comportamentos que essa pessoa tem que produzem aquilo lá. Sempre observando no processo comportamental. Quanto mais você vai para o comportamento, mais fácil fica a sua análise. Mais fácil fica você conseguir compreender e até ajudar a pessoa a compreender a fábrica produtora da queixa dela. Aí, quando... Deixa eu apagar aqui. Peraí, vou apagar tudo. Quando você, então, pega uma queixa, como no nosso exemplo aqui, a ansiedade, você vai verificar os comportamentos. Vamos imaginar que você identificou 3, 4, 5 comportamentos.
Nós vamos fazer agora o nosso trabalho para a alteração desses padrões comportamentais. Então, se eu olho toda hora no relógio e isto é uma das coisas que aumenta a minha ansiedade, o meu terapeuta vai me ajudar a fazer uma outra coisa que não seja ficar olhando o tempo todo no relógio. Quem sabe, ao invés de eu olhar no relógio, eu posso respirar fundo. Quem sabe, ao invés de eu olhar no relógio, eu posso ouvir uma música do meu agrado. Quem sabe, ao invés de olhar no relógio, eu posso tomar um copo de água. Então, eu vou substituindo comportamentos considerados negativos por outros comportamentos considerados positivos. Isto, na PNL, é o que a gente chama de switch. Então, o que é o switch? É toda troca química. Quando você produz uma troca química na PNL, a gente chama isso de switch. Por que é importante de entendermos isso? Quando a gente vai para um curso de PNL, quase sempre não ensinam PNL. Esse é um problema. Então, a gente acha que aprendeu PNL, mas não ensinaram PNL para a gente. Ensinaram técnicas. Então, eu aprendi o que pode ser feito com PNL, mas eu não aprendi PNL. E a prova é que eu não sei criar a minha técnica, porque eu só aprendi técnica. Então, a maior parte das formações, infelizmente, estão dedicadas a ensinar técnicas, ou seja, a ensinar o resultado, a ensinar o produto da PNL, mas ela em si a gente não aprende. E aí a gente aprende a técnica do switch. Imagina uma coisa numa mão, imagina uma outra coisa na outra mão, switch, né? Mas quando eu faço isso, eu não entendo por que eu fiz isso. E a pergunta é, por que eu tenho que bater a mão? Por que eu tenho que falar switch? Por que eu tenho que colocar imagem? Qual outra forma de fazer switch? O que é de verdade essa coisa de switch? Qual que é a função? Qual que é o propósito disso? Por que eu tenho que colocar uma imagem grande, outra pequena, colorida, preto e branco? Qual que é o propósito disso? Para que isso daí? E muitas vezes isso não ensina. Então, eu aprendi o resultado, mas eu não aprendi a base, o conceito, a estrutura da coisa. Eu não consigo levantar pilares. Não basta eu ter um título. Um título, eu te imprimo na impressora. Você leva para casa e põe na parede. Título não é nada. O importante é o conhecimento que é simbolizado por aquele título. Então, de repente, eu tenho um título. Practitioner PNL, Master Practitioner, e assim por diante. Bacana. Mas o conhecimento que eu tenho é condizente com aquele título? Tá? Então, isso muitas vezes faz muita falta para nós. E quando a gente aprende o switch, a gente acaba aprendendo só esse modelo ou um outro modelo qualquer. Mas o switch é toda e qualquer troca química. Sabe quando você está com fome, aí você vai numa pizzaria e você está na expectativa de chegar a sua pizza logo, você já fez o pedido, e aí o cheiro, a fome, daqui a pouco vem o garçom, coloca a sua pizza, corta o pedaço que você escolhe, põe no seu prato, você vê o queijo derretido, e aí na hora que você pega o seu garfo e a sua faca, que você vai cortar, você percebe que tem um pelo pubiano no seu pedaço. Cara, switch. Porque toda aquela expectativa que você tinha, toda aquela química, todo aquele estado, meu, vai por água abaixo. Então, quebra imediatamente o estado. O que o cérebro fez? Troca. Então, eu tinha uma imagem, joguei outra imagem péssima por cima e mudou imediatamente a minha química. Switch. Isso é switch. Aí, de repente, você olha com mais cautela e percebe que você alucinou. Era só uma alucinação. Era só um galinho de orégano. Switch de novo. Pum! Troca de novo. E aí vem de novo aquele estado anterior. O tempo todo você está vivendo switch. E uma das bases principais do processo terapêutico é switch.
Então, no fundo, nós estamos trocando âncoras, mudando químicas e dizendo para o cérebro, ao invés disso, faz isso. Cérebro, troca a imagem, troca o som, troca a informação, troca o estado, troca a química. E esta química é a que a gente nominaliza. Então, eu tenho uma química. Eu faço isso, eu faço isso, eu faço isso, eu faço isso. E esses comportamentos, eles mexem com o meu estado emocional, mexem com a minha química interna. São comportamentos que me produzem uma química que eu considero negativa. E eu preciso dar um nome para essa química. E é isso que a gente chama de nominalização. Então, a gente dá nomes, a gente transforma verbos em substantivos. Então, a nominalização, ela muitas vezes está presente nos termos que a gente usa para dar nome às nossas queixas. Né? Aí você tira da nominalização e leva para o verbo. Então, ao invés de olhar para o nome, ansiedade, onde que isso... Porque terapeuta, hipnoterapeuta, parece que esquece que existem outras coisas e só quer fazer regressão. Acha que tudo se resolve com regressão. Não existe mais nada além de regressão. Gente, regressão é linda, maravilhosa, uma puta de uma técnica. O cara que inventou, parabéns. Abençoado seja. Mas existem outras. Não preciso toda hora ficar fazendo regressão. Às vezes tem coisas que você pode trabalhar aqui e agora, mudar a química no aqui e no agora. E vai ter ótimos resultados. Muitos resultados podem ser provocados em tempo real, com a mudança química, com a mudança emocional. Então, voltemos na estratégia. Você, ao invés de olhar para o nome, e tentar resolver o nome, você procura, o nome é ansiedade, depressão, tristeza, frustração, mágoa e assim por diante. Então, é o nome que eu dou para a minha química, é o nome que eu dou para o meu estado. Tá? Ao invés de você, como terapeuta, olhar para isso, você vai olhar para o quê? O que que essa criatura faz? O que que você faz que produz isso? Outra pergunta que é muito legal. Como você sabe que tem isso? Como você sabe que isto é verdadeiro? O que mais precisa ser verdade na sua vida para que isso continue sendo verdadeiro? E uma que eu gosto demais de usar. Se eu tivesse que aprender a ter o que você tem, o que eu teria que fazer? Me ensina a ter a sua ansiedade? O que eu tenho que fazer para ficar ansioso igual você? Me ensina a ter a sua depressão? Eu quero aprender a ficar depressivo igual você. O que eu tenho que fazer para poder ficar depressivo desse jeito? Me ensina o que você faz. Não quero saber o que você sente, eu quero saber o que você faz. Pois é o que você faz que produz o que você sente. Então, o que você faz? Me ensina porque eu quero aprender. Então, isso é muito legal. É muito legal. Por isso que, para mim, assim, pá, deu uma virada, fez um switch no meu cérebro, que mudou. Caraca, não havia olhado para isso deste jeito. Então, me ensina a ter o seu problema, para que eu entenda como que você faz o que você faz. Uma vez que verifiquei este comportamento, este outro comportamento, este e este, ou outros mais, nós vamos agora propor novos comportamentos. Então, voltemos lá naquele exemplo. Eu tenho um diálogo interno, que é uma coisa que eu faço, um dos comportamentos aqui que eu faço. Então, vamos imaginar que no meu diálogo interno, ou então uma imagem, pode ser um diálogo interno, pode ser uma imagem. Eu visualizo o meu futuro, esse futuro pode ser o dia de hoje. Então, eu tenho um compromisso. Aí eu visualizo esse compromisso e me vejo com problema no compromisso. Então, eu visualizo algum fracasso, eu visualizo algum feedback negativo, e à medida em que eu vou criando imagens negativas, porque eu acho que alguma coisa vai acontecer, eu vou produzindo imagens negativas, ao mesmo tempo eu vou gerando diálogos internos para poder confirmar as imagens negativas.
Então, eu vejo algo dando errado lá na minha reunião. E aí, talvez eu me diga, eu acho que não vai dar certo essa reunião. Aí, eu imagino na minha alucinação, porque eu fico alucinando, eu imagino que eu estou sendo reprovado por algum motivo. E aí, talvez eu tenha um diálogo interno assim, eu acho que as pessoas não vão gostar do meu projeto. Ou então, eu preciso dirigir e eu tenho medo de dirigir. Então, eu produzo a química do medo de dirigir. Talvez eu crio uma imagem, eu dirigindo, atropelando alguém. E aí eu me digo, caraca, eu não posso dirigir, eu tenho medo de dirigir, eu não consigo dirigir, dirigir não é para mim. Porque eu vou usar esses diálogos internos para poder afirmar, reafirmar. Então, eu vou fazer um looping hipnótico. Eu vou entrar num looping hipnótico. Porque eu vou acreditar naquela imagem, né? Lembra do looping hipnótico que a gente aprende? Crença, imaginação, neurofisiologia e a experiência em si. Eu produzo uma imagem, eu atropelando alguém, ok? Então, eu acredito que eu tenho medo de dirigir. Aí eu imagino eu atropelando alguém. Aí eu tenho uma alteração neurofisiológica, ou seja, eu produzo uma química e isto me gera uma experiência negativa, que aumenta a minha crença, eu não sei dirigir, diálogo interno, dirigir não é para mim. Aumenta a minha imaginação, aí eu atropelo um bebê num carrinho. E isso aumenta a minha química, eu fico pior ainda, dá vontade de vomitar. A minha experiência fica mais forte, e aí aumenta a minha crença, eu digo, com certeza absoluta, eu nunca devo pegar um carro. Percebe? Então, eu não tenho medo de dirigir, na verdade. O meu medo é da minha alucinação. Eu não tenho medo de pegar o carro e ir para o trânsito. O que eu estou com medo é da minha alucinação. É o mesmo em relação a uma barata. Ninguém tem medo de barata. Fobia de... Não existe fobia da barata. O que existe, fobia, é da minha alucinação. Porque na minha alucinação, a barata do meu cérebro não corresponde à barata do mundo real. Então, a barata do meu cérebro é grande, é monstruosa, ela é demoníaca, ela tem dentes ensanguentados, ela voa na minha jugular, né? Ela come o meu fígado, ela entra dentro de mim, devora os meus órgãos. Essa é a barata que eu tenho na minha alucinação. É dessa barata que eu tenho medo. Não é da barata real. E a prova disso é quando você leva um cliente para uma terapia de dessensibilização sistemática, que a gente vai dessensibilizando, desconfigurando aquela âncora e a pessoa ela vai se aproximando cada vez mais do objeto fóbico até que ela começa a ter noção da barata na sua proporção mais normal, mais real. E aquele medo vai embora, porque o meu medo não era da barata. Eu não tinha fobia da barata, eu tinha fobia da minha alucinação. É o mesmo aqui. Então, a pessoa ela fica olhando toda hora para o relógio. E aí ela se diz, estou atrasado, estou atrasado, estou atrasado. Produz uma química de antecipação, uma química de alerta, uma química de atenção, uma química de, caraca, corre, não vai dar tempo. Tá? Uma química, às vezes, de perigo, de dor, de um monte de coisa. Então, eu começo a ter uma química negativa, por causa não apenas desse comportamento, mas de outros em conjunto. Quando a gente identifica um desses comportamentos, oferece outros. Então, ao invés de olhar no relógio, respira fundo. Toda vez que você vai olhar no relógio, você olha, mas muda o seu diálogo interno e diz, legal, ainda são tal horário, então eu tenho tempo. Por exemplo, então você vai mudando o padrão comportamental, porque a gente está muito ligado em tentar mudar a emoção, mas sem olhar para o comportamento que produz a emoção. E a forma mais poderosa de você mudar a emoção é mudando o comportamento que a produz. Então essa é a grande sacada.
E eu acredito que já me fiz entender em relação a isso. Sim? Beleza. Eu continuo ou vocês têm dúvida em relação a isso? Não, André, tá tudo bem. O Tá tudo pessoal bem. aqui Então eu vou está... seguir. Beleza. Aí é o seguinte. Vou apagar aqui. Esse é o núcleo, onde está o X da questão, o problema em si. Não olha para o núcleo, olha para os comportamentos. Eu sei que parece que eu estou repetindo, mas vocês vão entender que é uma certa sequência. Então, ao invés de olhar para o núcleo, ao invés de dar atenção para a ansiedade, para a depressão e blá, 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 você vai verificar quais são os comportamentos. E uma pergunta que ajuda você a lembrar desta estratégia é: que raios está acontecendo na vida dessa pessoa? Imagina que é um sol. O problema é o núcleo. O que produz são os raios. Que raios está acontecendo? Que raios é isso? O que está acontecendo? Que raios é isso? Então, isso ajuda você a fixar uma metáfora. Top? Beleza? Agora vamos mudar de assunto. Na hipnoterapia, o tempo todo, você está trabalhando com âncoras. Vou ficar nesse assunto, pensei em mudar, mas o tempo todo a gente está trabalhando com âncoras. E o que são âncoras? São qualquer reflexo, estímulo externo, qualquer estímulo externo, sempre externo, nunca interno. Qualquer estímulo externo que produz um estado interno. Este estado pode ser químico ou de informação. Então, eu percebo alguma coisa fora que me dispara uma emoção, ou então uma informação, uma lembrança, um pensamento, uma ideia, tá? Uma viagem, ok? E quando a pessoa ela vem para a terapia, ela traz o seu conjunto de âncoras. Então, imagina que ela trouxe a ansiedade. São várias âncoras, mas só para simplificar o nosso raciocínio, imagine que a ansiedade é uma âncora, tá? Então, são várias, mas imagine que a ansiedade é uma âncora. Então, o que nós vamos fazer o tempo todo é trocar uma âncora considerada pelo cliente negativa, que é a ansiedade. Eu troco uma âncora negativa por uma âncora positiva. Então, eu vou mudar uma âncora do negativo para o positivo. E, gente, quando você muda uma âncora do negativo para o positivo, que eu troco o negativo para positivo, essa troca é um switch de novo. Então, é a base da terapia. Então, a base da terapia é troca, switch. Pouco importa o que você faz. Não tem melhor técnica, não tem certo, não tem o errado, não tem o bom, não tem o mal, não tem a técnica pica, não tem a técnica tosca. Todas as técnicas que você souber, aplique. Porque o que importa é que funcione. Então, a gente, ao invés de pensar, essa técnica é boa, essa técnica é ruim, pense, essa técnica funciona? Se funcionar, usa. Se não funcionar, troca, pega uma outra. Porque às vezes ela não funcionou agora, de repente funciona num outro contexto, com uma outra pessoa. Então existem técnicas funcionais, assim como crenças. Não existem crenças limitantes ou potencializadoras. Existem crenças que são funcionais ou que não funcionam. Se não funcionou, eu uso outra crença. Se funcionou, que legal, eu continuo acreditando. É o looping hipnótico, que a nascente de todo e qualquer transe hipnótico é a crença. Começa nela, crença, imaginação e blá, blá, blá. Então, a crença é a nascente do transe.
E o transe hipnótico, o que é? É toda e qualquer experiência que lhe representa algum tipo de realidade existencial. E o tempo todo você está vivendo um transe hipnótico. Porque o tempo todo nós estamos alucinando. O que é a alucinação? Distorção. Então, nós estamos distorcendo as coisas, fantasiando, alucinando, viajando. É isso que a gente chama de subjetividade. A mente subjetiva. Essa subjetividade é distorção, é alucinação. Então, aquilo que é bom para um não é para outro, certo para um não é para outro, legal para um não é para outro, porque cada um está distorcendo do seu jeito, de acordo com os próprios filtros de realidade. Por isso, não existe técnica boa ou ruim, tem técnica que funciona. Crença boa ou ruim, tem crença que funciona. E às vezes o que não funciona agora, funciona depois também, e tá valendo, tá tudo bom, tá tudo certo. Aí, independente de qual é a técnica que você vai utilizar para mudar a âncora de uma para outra, independente, pouco importa a técnica que você vai usar, o importante é que uma vez que você tenha aplicado, ela tenha mudado a química. Às vezes você conta uma piada e mudou a química e tirou a pessoa de um estado negativo. Com certeza você já fez isso na sua vida. Às vezes até sem esperar. A pessoa estava séria, nervosa, você falou alguma coisa, a pessoa deu risada e acabou aquele clima ruim. Não significa que resolveu o problema dela, mas mudou a química. E o que acontece quando a gente tem uma mudança química no corpo? Nós temos flexibilidade, não apenas mental, mas claro que vai para o cognitivo e comportamental. Então a gente consegue perceber detalhes que antes não estava percebendo. De novo, voltando no lance dos filtros, que a gente está sempre filtrando a realidade, existe o filtro da omissão. Então, uma parte da realidade nós estamos omitindo o tempo todo. De repente, eu omito agora, daqui a pouco eu volto a perceber, daqui a pouco eu volto a omitir, mas o tempo todo nós estamos omitindo ou deletando. O tempo todo você está deletando informações. Daí, de repente, a pessoa estava numa química negativa e por estar numa química negativa, ou seja, num estado emocional negativo, eu estava deletando possibilidades. Eu estava deletando um caminho que me levaria a uma solução. Aí você veio e me disse qualquer coisa, e eu achei graça. Eu estava putaço, e você me disse algo, eu achei graça, eu dei risada. E pá, aquilo mudou a minha química. E quando muda a minha química, que eu saí daquele estado negativo e entrei num estado diferente, de repente aquilo que eu estava omitindo, eu deixo de omitir. E eu começo a trazer para a minha realidade percepções, ideias, sensações, caminhos que antes estavam indisponíveis, bloqueados por uma química que não era a que eu desejava, a que iria me solucionar, a que iria resolver a minha existência. Né? Então, omissão é foco. Quando você pensa em omissão, é foco. Autoconhecimento. O que é autoconhecimento? É a capacidade de aumentar o foco em você. Porque o tempo todo nós estamos se deletando. Tem muitos de nós, como terapeutas, que às vezes achamos que a nossa missão de vida é ajudar o próximo. Claro que é um ótimo caminho, mas o problema está no caso de pessoas que não conseguem se ajudar e que ficam pegando rabeira na felicidade do outro. E esse é um prejuízo psicológico para a nossa vida. Ah, o importante é que você esteja bem, eu que me lasque. Não faz sentido. Ninguém dá o que não tem. Como que você vai ser terapeuta se você não tem nem para você? Você não está bem, seu psicológico não está bem. Então, todo e qualquer terapeuta precisa também mudar as âncoras em si. Tem que saber mudar o estado. Ah, eu não consigo fazer sozinho, que legal. Ponto positivo por ter reconhecido, porque precisa de uma humildade para poder reconhecer que você não conseguiu fazer sozinho. E aí é o momento da gente buscar ajuda com alguém. Olha, não estou legal,
preciso de uma terapia, dá para me orientar, vamos aí fazer uma sessão, vamos respirar junto, faz alguma coisa, toma uns cogumelos, pira, viaja, mas vai em busca de uma mudança, né? Então, o tempo todo a gente precisa disso. E a omissão, ela está completamente relacionada a esse lance de foco, por isso mesmo. Quanto maior o seu foco em você, mais você se conhece, maior o seu potencial. E você consegue, ao mesmo tempo, perceber cada vez mais que, quanto maior o foco que você dá em si, maior o seu poder para focar no próximo. Porque as pessoas são o nosso espelho. Imagine um cachorro que se olha no espelho e ele vê ali o reflexo. Claro, ele não se reconhece, porque ele não tem o necessário para reconhecer que ali é reflexo dele mesmo. Então, quando ele vê aquele outro, que parece outro, mas é só o seu reflexo, ele pode latir, rosnar, correr, brincar, ficar com medo, ir atrás de espelho. Qualquer que seja o comportamento, é exatamente porque ele não sabe que é ele que está lá. Ele acha que é outro. E é assim que eu, você, que nós fazemos em direção ao próximo. Você é o meu espelho. E às vezes eu olho para você e eu acho que você é outro. E eu não me reconheço. E aí a gente fica latindo, rosnando, brigando, brincando. Porque eu acho que você é outro. Mas você é o meu próprio reflexo, assim como eu sou o seu próprio reflexo. Não tem como você perceber no outro alguma coisa que você não tenha em você, mesmo que seja algo que você já elaborou, já resolveu e já se transformou em relação a isso. Mas se nós conseguimos perceber algo no outro, é porque temos alguma referência em nós mesmos. Quer uma prova? O que significa a palavra tariscrabo? Se eu olho para você e digo, você é uma pessoa tariscrábica, você está agindo de uma forma tariscrábica. André, você está sendo tariscrábico. O André é um cara tariscrábico. Você consegue ver eu agindo de uma forma tariscrábica? Consegue ver um tariscrábico em mim? Consegue me julgar? Hã? Você não consegue fazer isso. Sabe por quê? Porque não existe referência em você. Você não tem isso em si, não dá para espelhar. Não dá para projetar. Essa é a prova de que a tua vida é projeção. Tudo que acontece fora é projeção nossa. Sou eu projetando. Porque eu tenho em mim. E aí eu, igual um projetor. Hã? Então fica aí com esse pensamento. Fala, André, meu xará. É o seguinte, perguntas nós não temos, mas temos bastante elogio, viu, professor? O Obrigado. Rafael Santos falou parabéns, a aula está top. O Gessé falou que não já assistiu uma aula sua, mas que essa aula pode assistir quantas vezes quiser, que sempre tem coisa nova. Massa, né? E o próprio Ed também falou aqui que quando você estava falando de distorção e omitindo, né, generalizando, ele fala que um mapa não é território, sensacional é a aula embasada mesmo até em PNL, né? Verdade, é. Legal, legal. É bom quando a gente conversa em grupos que sabem do que a gente está falando, né? Isso é muito bom. Eu me sinto honrado por estar aqui com vocês, viu? De verdade. Então, a omissão é foco, a distorção é alucinação, a generalização é aprendizagem. A partir de uma vez eu aprendo e faço nas outras. E o tempo todo nós estamos usando esses filtros. Por isso que pouco importa a técnica, o importante é conseguir influenciar esse filtro, mudar esse filtro, para que ele possa tirar uma química do negativo, levar para o positivo e fazer este switch. Agora, quer ver uma coisa que é muito legal, que eu acho, cara, é simples, mas é bem legal. Quer dizer, eu acho legal, né? Não sei se vocês vão achar. Volta para aquele lance do comportamento, que é tira da nominalização, leva para o comportamental, ok? Então, vou pegar o exemplo da ansiedade, que nós já estamos trabalhando com ela aqui, mas serve para qualquer queixa da ansiedade.
Imagine uma pessoa ansiosa. E quando ela está ansiosa, sem que você precise perguntar para ela, o que você vê ela fazendo que representa a ansiedade para você? Quais são os comportamentos que essa pessoa está tendo que você fala assim, caraca, essa pessoa está ansiosa? Me ajudem, por favor, porque meu tempo está acabando. Ela começa a se agitar. Agitação, beleza. Agitação, que mais? Movimentar os dedos da mão. Pode ser movimento do dedo da mão. Está relacionado à agitação aqui, né? Dedos da mão. Que mais? Como que está a respiração? Está calma, está zen? Como que está? Calafrios. Pode ser. Vai que, de repente, está tendo calafrio. Sei lá. A respiração, como que pode estar? Ofegante. Ofegante, respiração ofegante. A Marcinha botou aqui taquicardia, tremor. Taquicardia, né? Beleza. Taquicardia. Massa. E assim por diante. Então, a gente começa a perceber fala acelerado. Então, de repente, fala rápido. Igual o André. Eu estou falando rápido porque é o meu tempo. Vamos lá. Legal. Então, aqui a gente começa a ter o quê? Algumas... a gaguejar também, pode ser, né? Então, a gente começa a ter alguns comportamentos. A ofegação seria um resultado, mas vale também, porque é alguma coisa cognitiva comportamental, né? Então, a gente pode pensar em reações físicas também, que é super válido. Legal? Então, a gente tem aqui agitação, movimento demais nos dedos, talvez um calafrio, talvez uma respiração ofegante, quem sabe taquicardia, fala rápida, né? E assim por diante. Agora que você percebeu isto, vamos pensar no oposto desses padrões. Qual poderia ser o oposto de agitação? Calmaria. Pode ser calma. Legal. Calma. O que mais? Movimento no dedo, acelerado. Então, está mexendo demais no dedo. Qual que poderia ser o oposto disso em relação? Estou mexendo demais no dedo. Mãos paradas, tranquilas. Pode ser. Mãos tranquilas. A Marcinha disse serenidade. Serenidade, pode ser. Vamos colocar em algum lugar aqui. Calma, serenidade. Qual pode ser o oposto de calafrio? Bem-estar. Claro que dependendo de qual é o calafrio, pode ser interessante, pode ser. Eu posso ter, imagina uma pessoa que você gosta muito e ela chega no seu cangote de uma forma muito especial e te dá um calafrio gostoso. Então, dependendo do calafrio, eu já tenho bem-estar. Sacou? Então, dependendo do contexto, né? Mas, legal. Então, aqui nós estamos pensando num contexto negativo. Este calafrio, eu vi ali, calor. Pode ser, né? Então, Eu já acho que, na realidade, na ansiedade, o calor já é uma coisa normal. A pessoa começa a sentir um pouco desse calor, né? Então, uma temperatura agradável. Bom, Poderia ser? Uma boa temperatura. Vamos imaginar aqui. Uma temperatura boa, agradável. Qual pode ser o oposto de respiração ofegante? Boa. Respiração. Bom, Marcinha falou regular. Além da Marcinha, porque ela é nota 10 já aqui. Já vi que tem todos os advérbios. Controlar a respiração. Uma respiração controlada, isso? Seria isso? Sim, Tá. respiração controlada. Beleza. Então, uma respiração controlada.
Qual pode ser o oposto de taquicardia? Vamos lá, Marcinha. Vamos lá. Relaxamento. Pô, mas em relação ao coração, como que eu relaxo o coração? Eu entendi o conceito, faz sentido, mas... Porque o coração acelerado, você vai relaxar ele de alguma forma. Lugar seguro. Tá, não, mas veja só, o que nós estamos fazendo aqui? Tá, a calma e a serenidade aqui eu coloquei só para colocar, mas a calma é em relação a uma calma física, porque fisicamente não está agitado, então seria uma calma física em relação à agitação, ou então uma serenidade física, vá. Movimento nos dedos, mãos tranquilas, comportamento, percebe? Então, eu estou pegando um comportamento e estou trocando por outro comportamento. Calafrio, uma temperatura boa, que eu consigo medir. Se eu perceber uma temperatura que está legal, eu consigo medir em mim. Respiração controlada, eu consigo mudar a respiração, ficar mais controlada. E a taquicardia? Batimentos não acelerados. Pode ser. Marcinha está arrebentando aí. Batimentos normais. Batimentos normais. Pronto. E fala acelerada? O oposto? Fala mansa, tranquila. Fala tranquila. Fala mansa parece nome de grupo de pagode. Não tem um grupo de pagode que tem? Fala mansa? Não tem? Tem, né? Fala mansa. Então, fala tranquila. Só para a gente não fazer merchan deles aqui. Beleza. Fala tranquila. Então, ó, o que nós estamos fazendo? A gente chama isso... Lembra que, metaforicamente, a gente falou que esta ansiedade é uma âncora? Tá? Por que metafórica? Porque não é uma âncora só, é um conjunto de âncoras, mas só para simplificar. Então, é uma âncora, e aqui nós estamos trabalhando uma outra âncora. E o que está mudando entre esta e esta? O que está mudando? Qual a diferença destas âncoras para estas âncoras? Qual é a diferença? Talvez você saindo de um negativo e indo para o positivo, né? Isso, então vai mudar a qualidade. Então, o que difere? A qualidade, a característica dessas âncoras. Por isso mesmo, tira do negativo, leva para o positivo. Tá? Tanto a Marcinha quanto a Márcia Reis falaram em oposição de comportamento ou mudando o comportamento. Né? Isso. Então, o que a gente chama isso é de âncoras, vou colocar aqui, ó, âncoras de oposição, ou então a gente também chama de âncoras de radicalização. Então, você observa os padrões e você vai imaginando que pode ser o oposto. Aí, vamos imaginar que você colocou a pessoa em transe e você vai dar sugestões. Vá buscando dentro de você um estado de calma e vá colocando o seu corpo no estado dessa calma. Os braços calmos e serenos, o rosto, as mãos vão ficando tranquilas. E à medida em que você vai fazendo isso, você vai até mesmo percebendo que o seu corpo vai entrando numa temperatura que é agradável, num clima gostoso. Sacou? Então você começa a trabalhar essas sugestões. Então, você vai ancorando agora estas sugestões. Isso não é exatamente um tratamento, mas é uma ferramenta dentro de um tratamento maior. Uma coisa que você faz dentro de um processo maior. É muito legal. Por isso que hipnose não é terapia. Não é possível fazer terapia com hipnose. Não sei se você já ouviu falar disso. Tá? Imagine que eu só coloco você em transe. E eu não te dou sugestão nenhuma, e só deixo você em transe. Provavelmente o que você vai sentir é relaxamento, mas talvez resolver, terapeutizar alguma coisa, talvez não, provavelmente não. Né?
salvo raríssimas exceções. Vai que a pessoa, ela está bem, já que eu estou aqui, eu vou me autoelaborar, vou aproveitar esse estado e vou fazer auto-hipnose, já que não me falou nada. Mas geralmente não é isso, geralmente a experiência com a hipnoterapia coloquei você em transe, ou seja, usei uma ferramenta que vai potencializar a minha terapia. E aí eu vou entrar com estratégias e não com técnicas. Ao invés de pensar em técnicas prontas, pense em como criar a sua, como alucinar mais, como, sabe, usar a sua criatividade para movimentar o seu cliente na direção que faz sentido para ele, porque de repente a técnica que você usou aqui talvez não seja compatível com uma outra pessoa, e isso engessaria. Então, o tempo todo, desenvolver a habilidade de pensar como terapeuta para que você possa movimentar o seu cliente com estratégias que funcionam e são assertivas para ele. E é isso, eu acho que eu fechei num tempo certo. Nossa, foi maravilhoso. Foi até muito certo. E o pessoal adorou aqui. Pelo jeito, a Marcinha ela quase que matou todas, né? Marcinha arrebentou aí, hein, Marcinha? Foi. E eu tenho certeza aqui que o pessoal adorou. Na realidade, quando o professor tem essa didática boa mesmo, dificilmente a gente acaba tendo dúvidas, né? Mas a dúvida pode ser somente aquele tipo que nem você fala, da pessoa que está em ansiedade, daí a pessoa está na dúvida, não, mas se ela vem com, sei lá, depressão, né? Então, aí já muda o foco. Mas, professor, foi fantástico. E você sabe que agora você tem os teus 5 minutinhos, pode falar sobre a tua... Você tem, me parece que você tem curso, né, agora, para saindo do forno, não é? Então, A se quiser... nossa formação em hipnose clínica, ela acontece ao vivo pelo Zoom, exatamente como nesse ambiente que nós estamos. E tem duração de 9 noites, né? Que vai nestas 9 noites das 19 às 23 horas. Então, é uma carga horária de 36 horas. Aí, dependendo da turma, aumenta, tem algumas noites a mais. O conteúdo, eu levo algumas coisas que eu gosto de ensinar em todas as formações, mas o conteúdo, ele é personalizado. Então, na hora que você vem para o curso, uma das primeiras coisas que nós fazemos é o que você quer aprender? O que eu posso ensinar que vai ao seu encontro? Então, você vai me ajudar a criar o roteiro. E aí, todo o conteúdo que nós vamos trabalhar é de acordo com o roteiro que você nos ajudou a desenvolver. Então, isso faz com que o curso ele seja muito mais bem aproveitado, porque os tópicos, as coisas que são trabalhadas, elas vão muito mais ao encontro daquilo que você espera. É uma formação profissionalizante, porque nós, além do curso, temos um estágio prático de 6 meses. Então, esse estágio também acontece online, e nesse estágio você vai atender clientes reais que realmente estão em busca de ajuda e que pagam para fazer terapia mesmo. Então, você vai ter a oportunidade de fazer esses atendimentos com supervisão, com mentoria, com suporte, além, claro, de todo o networking que existe dentro desse estágio. E aí, você, além de receber a certificação do curso, né, que é de 36 horas, ao final do estágio você recebe uma outra certificação, que é de especialização terapêutica de 300 horas, que corresponde à duração destes 6 meses de estágio, claro, se a pessoa ela realmente participou e cumpriu a grade dentro do estágio. O estágio tem 4 pilares que a gente procura sempre desenvolver: a de formar o próprio terapeuta, então o pilar terapêutico, pilar do empreendedor, não adianta nada você aprender a fazer terapia e não saber empreender, não saber vender o seu produto, então você tem que saber vender, você tem que saber cobrar, né? Então tem essa parte do empreendedor, parte de marketing, então você aprende também a fazer a sua divulgação, a aparecer, a criar o seu perfil, a existir, né? Por aí.
e a questão de administração financeira, que a gente também tem algum suporte, porque às vezes, legal, estou ganhando dinheiro, mas entrou e está saindo, então eu preciso também aprender a administrar. Então o estágio ele oferece esses 4 pilares, e ao final do estágio a pessoa sai absolutamente pronta para atender qualquer caso. É como se fosse um Senai. Ela chega sem nenhum conhecimento e ela sai completa, todo online pelo Zoom. O estágio é pelo Zoom, né? O curso é pelo Zoom. Então, nós temos pessoas não apenas do Brasil, tem pessoas de fora, tem uma galera de Portugal que está chegando firme aí com a gente e tudo mais, porque o estágio, por ser online, nos dá esta oportunidade. Na semana que vem, a gente tem o nosso curso, que vai começar dia 29, terça-feira, a gente começa. E o site é hipnose.andreariovaldo.com, e lá vão ter todas as informações. Ou se quiser me perguntar alguma coisa, eu estou aqui também. Perfeito, tá ótimo. Agora, André, como a gente disse lá no começo, a gente sempre tem, dentro das nossas resenhas, um pouquinho antes, a gente tem um esquenta, que é no Instagram, que a gente vai lá e fala sobre a resenha que a gente vai ter aqui no Zoom, e a gente tem também o after, que seria depois da resenha. Então, você está convidado, se você quiser participar com a gente lá, o Ed vai estar lá junto com a gente, e se você quiser, a gente vai agora, depois de a gente fechar aqui, a gente vai lá para o Instagram, vai conversar um pouquinho sobre o que aconteceu aqui, sobre o que você falou. Se você quiser estar lá e ajudar a gente a divulgar isso daí, ótimo, perfeito. Legal. A gente vai É em adorar. live pelo Instagram? É em live? Vai ser live pelo Instagram, pelo Praticadamente, do Instagram. Ah, legal, 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 legal. Legal. Acho que dá para eu aparecer um pouquinho, sim. Aparece lá, aparecer. a gente chama, você entra junto lá com a gente. Tá bom. Tá? E aí, se tiver alguma dúvida, que nem o Ronaldo teve aqui uma dúvida, de repente a gente pode até tirar essa dúvida lá. Trabalha lá, né? Trabalha lá. Tá bom. Então, deixa eu só repetir o endereço que a Márcia pediu. É hipnose.andreariovaldo.com. Tá. A gente depois vai até deixar lá para que fique anotado aí. Tá ok? Então, muito bem. Tenho certeza que todo mundo aqui que está presente aqui adorou isso, como Obrigado, eu adorei. gente. Então, eu quero estar lembrando também a todos vocês que entraram aí assistindo a live, aqueles que estão também assistindo, que vão assistir, né, depois que a gente deixa essas lives gravadas no YouTube. Você pode também assistir no podcast, que a gente tem lá no Spotify. Tá? Então, e você que está no YouTube aí assistindo, dá o teu like, que a gente consegue aí também fazendo assim, colaborando com o nosso canal, e que a gente cresça cada vez mais, podendo aí estar ajudando mais pessoas a terem essas aulas dadas especialmente por esses nossos professores especiais que estão aqui. Tá? Então, depois temos o depois da resenha também, e se quiser participarem lá também, estamos lá no Instagram. Tá ok? E a gente, então, se cadastrem aí também no WhatsApp, no nosso WhatsApp, entre lá que se você quiser entrar no nosso WhatsApp, fala com o Thiago, a gente tem as nossas os endereços lá na bio, e vocês também podem, chegando aí dentro do WhatsApp, saber das nossas próximas resenhas do Praticadamente. E aí a gente se vê. Até lá, pessoal, e uma boa noite. Obrigado. Boa noite.